Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Você está ouvindo essa palavra? Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E diz mais aquele, todo que ama, né, e comete a mentira. E eu vou ler aqui no meu computador. Qualquer que ame comete a mentira, tá bom? Ficarão de fora, certo? Amar a mentira. Amar a mentira, né? Ele fala sobre dois aspectos aqui, em Apocalipse 22:15, né? Qualquer que ama, tá bom? E comete. Então você vê que tem duas classificações aqui sobre a mentira: quem ama a mentira e quem comete a mentira. Ficarão de fora, tá bom? Eu estou trazendo aqui para vocês, hoje eu vou falar, né? Acredito que esse vai ser o meu último vídeo falando sobre, para mostrar para você, eu não quero te convencer não, tá? Eu não quero te convencer a nada, não quero te convencer a votar no Lula, votar no Bolsonaro, votar em quem você quiser. Hoje eu vou falar também do Lula aqui, tá bom? Do PT, né? Mais especificamente, tá? Por que você não deve se afundar na política? Sobre pensamento de salvação, de solução para os problemas, né? Hoje eu vi gente aí que está indo para a igreja falando assim que não vai votar no Lula, vai nem Lula nem Bolsonaro. Então eu estou falando para você votar. Você deve sim ver o que é melhor, certo? Nós estamos diante de uma situação. Eu não estou dizendo aqui para você não votar em ninguém. Eu estou dizendo para você que você não deve levar nenhum candidato como modo de viver, como estão levando. Eu vou mostrar para vocês alguns casos, certo? Comecei aqui com essa palavra de Deus, todo aquele que ama e comete a mentira, certo? Vou mostrar para vocês alguns casos aqui. E eu quero que você analise. Eu vou falar o que está acontecendo e você vai analisar como, eu não sei se você é cristão, se você não é cristão, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, esse áudio, né? Que chegue mais longe possível, manda para todo mundo que você puder. Eu estou mandando até para o profeta velho, que foi o pastor que me batizou, desviado, pregando a palavra de Deus, não aceita a palavra de Deus. A palavra de Deus não entra nele. Por quê? Porque Jesus ele fala que quando a palavra de Deus não entra em alguém, é porque essa pessoa não é de Deus. Se eu escutasse uma coisa dessa e eu estivesse rejeitando a palavra de Deus, eu na hora eu falar, não, pode falar o que você quiser. Porque eu não vou rejeitar, porque se eu rejeitar, eu não sou de Deus. Se eu não sou de Deus, eu estou condenado. Não é isso? A lógica. Então eu quero falar sobre a Damares. Você viu que eu fiz o áudio ontem, mandei para vocês, né? E hoje já apareceu já, né? A verdade. Porque o que ela é pastora mentindo. Vou falar sobre o Nicolas Ferreira. A Damares é bolsonarista, foi parte do governo Bolsonaro. Vou falar do Nicolas Ferreira também, faz parte do povo que segue o Bolsonaro. Vou falar dos Anones, que segue o Lula. Lula, eu vou falar do Bolsonaro. Tá bom, pessoal? Para você ver que eu não estou aqui passando pano para ninguém. Estou falando da palavra de Deus. Por quê, Alex? Você vai falar de todo mundo. Porque envolveram Deus na política. Aí Bolsonaro escreve carta para os crentes, Lula também, Zanones, pelo que eu sei, parece que ele é crente, né? O Nicolas Ferreira. Crente, né? A Damares também. Então a gente vai, aqui temos então, né, entre todos esses aqui, um que vai na Ubanda, né, que é o Lula, Bolsonaro católico.
Zanones, Nicolas e Damares. Pelo que eu sei, posso estar enganado sobre os Zanones, tá? O que ele é, mas seria crente. Ele é aquele que está tomando conta das divulgações, das fake news. Fake news, pessoal, o nome bonitinho, né? Para você saber o que é fake news, é mentira. Certo? É mentira. Tá bom? Então, se o Bolsonaro ele faz uma fake news, ele está mentindo. Se o Zanoni faz uma mentira, o Lula está vendo, porque a campanha eleitoral do Lula é uma mentira. Nicolas Ferreira, mentira. Damares, mentira. Então, eu estou mostrando para vocês a podridão. Eu quero falar também do Sérgio Moro, tá, pessoal? Sérgio Moro também, muito importante, né? Sérgio Moro, juiz que mandou prender o Lula. Na sentença do Lula, eu fui mandado embora uma vez de uma empresa, justa causa, onde o patrão não paga nada, os direitos do funcionário, né? Só que lá no motivo, que é a prova que manda prender, o Sérgio Moro não colocou a prova. Então, quer dizer, prende alguém, no documento não tem prova, e manda prender. Então, se você acha que eu estou dizendo isso, que eu estou a favor do Lula, vá procurar o processo, vá se informar, você vai ver isso. O Sérgio Moro ele saiu do governo Bolsonaro, falou que o Bolsonaro é corrupto, que o Bolsonaro é sem vergonha, que o Bolsonaro é igual a qualquer político corrupto, e acabou sendo eleito apoiando quem? O Bolsonaro, pessoal. Então eu quero que vocês entendam que esse meio é sujo, esse meio não presta. A política, você pode ter alguém que você vota, alguém que você tem um carinho aí especial, mas não se envolva nisso. Não, vou votar no fulano, tá. Pronto, acabou. Hoje a gente vê, né, um povo que fica bravo, perde amizade, familiares, deixa de falar com familiares por causa de política. Crentes, pessoal, crentes. E hoje eu vou falar aqui no final a minha visão espiritual a respeito do anticristo. Qual é o povo? Será que o anticristo ele vai dominar ou está dominando a terra com os macumbeiros, com os católicos, com os crentes? Eu vou falar aqui no final desta pregação, tá bom? E eu vou contar uma historinha aqui sobre 6 pessoas, né, que estão abraçados com a mentira, para você ver por que você não deve se envolver. Quando eu falo se envolver, pessoal, aqui você vai escolher um candidato, vai votar, achar o que é melhor para o seu país, para a sua cidade, né? Para a sua comunidade, mas não agir como bolsonaristas, como lulistas, moristas, né? Que são fanáticos, são religiosos, né? Mas são fanáticos seguindo o homem, né? Que está na podridão da mentira, como diz aqui, ó. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, né, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Eu quero me fixar nessa passagem, tá bom? Amar a mentira e cometer a mentira. Quando você apoia uma pessoa que está, quando eu digo apoiar, pessoal, você fazer as práticas da pessoa, tá bom? Ah, olha, falaram isso, aí você vai começar a espalhar a notícia e espalhar como se fosse verdade para pedir voto para o teu candidato, certo? Eu quero falar aqui, primeiro, eu quero começar com a Damares sobre aquele assunto que ela falou numa reunião diante de crianças, pessoal. Crianças. Ela disse que crianças eram sequestradas, eram arrancados os dentes dessas crianças e essas crianças elas eram alimentadas com alimentos pastosos, né? E elas eram sequestradas para praticar o sexo oral. E, claro, pedófilos, né? Faziam isso. E ela disse, né, as notícias dizem que é numa igreja, certo? Ela dizendo que
Somente o Bolsonaro poderia combater isso. Gente, olha, quando o crente começa a colocar pessoas para resolver uns problemas graves, né? Não, somente fulano, aí tem problema. Então eu falei isso ontem, né? Mandei o áudio para vocês, né? E hoje, né? Porque todo mundo, com certeza, é uma acusação muito grave o que ela falou, é uma coisa muito grave. Então, assim, quando você fala uma coisa e você acha que aquilo não vai ter responsabilidade, você fala o que você quiser. É para pedir voto, é para colocar medo nas pessoas, né? Então, a pessoa para arrancar de você o que ela quer, ela vai dizer aquilo que você teme, né? Então, vai diante de uma igreja e fala, não, estou sequestrando crianças, só o Bolsonaro pode livrar este mal. Aí a pessoa vai votar em quem? No Bolsonaro. Isto é uma mentira, pessoal. Isto é uma mentira, pessoal. Para ganhar votos. Então, como que uma pessoa que se diz de Deus como a Damares se sujeita a isso? E aí começaram a analisar os documentos, e vai para lá e vai para cá. Há mais de 20 anos não se tem relato, né, de coisas dessa natureza do lugar que ela falou. Então, ela está enquadrada aí, né? Se é verdade, ela tem problema, e se é mentira, ela tem problema também. Para você ver como é que a pessoa fala uma fala irresponsável, que ela arrumou problema para todo lado. Se é verdade, né? Porque seria, tipo, ela estaria omissão, né? Tipo, tá vendo um crime e não faz nada. Não tem uma denúncia, não tem nada. Quer dizer, crianças estão sendo sequestradas, estão arrancando os dentes das crianças para fazer sexo oral em pedófilos. Certo? Aí procuraram, né? Não, ela tá falando, então ela fez uma denúncia, ela tomou uma atitude, chamou a polícia, chamou o guardinha da esquina, chamou o escoteiro. Não, não chamou ninguém. Não fez uma denúncia, não fez nada. Aí avaliaram documentos, não tem nada. Então como que ela escapa disso aí, pessoal? Aí ela aparece dizendo que isso aí foi um papo de rua. Um papo de rua. Primeiro ela fala que tem vídeo, depois vira um papo de rua. Olha como a mentira leva a outra mentira. Pessoa cristã, pessoa crente, pessoa que se diz de Deus. Agora eu vou falar sobre o Zanones. Acho que é Zanones o nome dele. O Zanones, ele está aliado agora com o PT. Então eu vou falar aqui Zanones e falei Damares Zanones, depois eu vou para o Nicolas Ferreira. Tá? PT, Zanones. Eu falei do Moro. Zanones se aliou ao Lula. Ele faz todo o trabalho de divulgação na internet, viralizar vídeos, notícias, coisas. Ele até tem um vídeo dele que ele fala assim, não, eu recebi uma denúncia aí de fake news, olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou retirar a postagem. Fake news é mentira, pessoal. Então, um cara, né, que se diz crente, que se diz temente a Deus, que tem Deus na vida dele, ele produz mentiras. Primeiro eu falei aqui de uma pessoa que apoia o Bolsonaro na mentira, eu vou falar uma pessoa que apoia o Lula também na mentira. Ele produz fake news. Aí ele vai e tira. Ele é intimado, ele fala, não, pera, eu vou tirar. Ele tira. Mas, como diz, né, eu sou uma pessoa muito informada, graças a Deus. Como diz assim, a mentira, ela se espalha muito rápido. A retratação não. Quando a pessoa vai desfazer a mentira, não, tá, eu errei, eu me enganei, eu compartilhei uma coisa que era um fake news, que era uma mentira. Então, os Anones, o Nicolas Ferreira, né? O Nicolas Ferreira, ontem ele foi
dito nas redes que vazou quando diz vazou, apareceu, tá, pessoal? Apareceu um vídeo dele tendo relações sexuais com outro homem, fazendo sexo ali oral, né? Para você que não sabe o que é sexo oral, é o homem com a boca no órgão masculino, tá bom? Explicitamente, nitidamente, né? Apareceram aí, né, nas reportagens a imagem borrada, mas você vê claramente, né, mesmo com a imagem borrada, né, o que o homem está fazendo no outro homem. Eles borram ali a imagem para poder passar pelo YouTube, tipo o sistema de buscas, né? Eles têm uma censura, mas eles sempre dão um jeito para essa censura escapar. Então o Nicolas, ele é crente. O Zanones é crente. Certo? Então, o Nicolas foi nas redes sociais dele, na internet, e falou assim, olha, o Zanoni estava seguindo esse ator que parece com ele, com o Nicolas, né? Só que na hora do Nicolas, né, que é um bolsonarista, né, o Zanones é um petista, na hora, imagina, o cara teve 1 milhão de votos, 1 milhão de votos. Ele está envolvido com a classe jovem, como se fosse grupo jovem de igrejas. Olha só. Aí ele diz assim, olha, não, esse cara aqui não sou eu. Aí ele borra a imagem, você vê claramente que um homem está com a boca em outro homem, na parte íntima. Ele divulga na rede social dele de crentes, certo? As notícias que tem dos meios de comunicação da internet que este vídeo sem borrar, ou seja, o vídeo pornográfico sem tarja, sem nada, ele diz, olhem, não sou eu. Como que a pessoa vai olhar para o rosto do homem sem ver o órgão do outro na boca dele, desse ator? Fala para mim, pessoal. Vê se isso, para você ver a podridão que o mundo cristão crente, né, está se tornando. Aí ele pega, compartilha esse vídeo nas redes bolsonaristas e diz: olha aqui, não sou eu. Pode ver que não sou eu. E tá lá um homem pôr na boca no órgão do outro homem. Igrejas, irmãs de igreja, senhoras de igreja, vozinhas, vozinhos, todo mundo para ver, realmente não é ele. Vendo aquela cena de um homem com a boca em outro homem, pessoal. Olha onde está levando isso. Olha onde isto está levando, pessoal. Quando eu falo aqui, eu estou falando, né, as pessoas acham, não, você é petista, não, você é bolsonarista. Não, eu estou falando para você que a mentira, e se você ama a mentira, você está acompanhando isso de perto. Se você gosta da mentira, você pratica a mentira, você está abraçado a tudo isso. Certo? Então, o Nicolas, que é o bolsonarista, ele divulga o vídeo, divulga o nome dos atores que fazem filme masculino, gay, né? Divulga o vídeo, divulga tudo para mostrar assim, ó, não sou eu, pessoal. A palavra de Deus, ela diz claramente que o justo não se justifica. Ou seja, você não precisa, olha, não fui eu. Deus justifica você. Olha só onde que quem se diz crente, né, teve que fazer um outro crente, né, que é os Anones, fez aí, né, esta divulgação viralizar, ou seja, muitas pessoas viram esse vídeo, né? E aí ele, para se justificar, mostrou o vídeo para todo mundo dizendo assim, olha, isso aqui não sou eu. Olha aqui, tá vendo? Olha bem para ele. Você acha que tem cabimento, gente, um negócio desse? Você acha que tem cabimento você recebe um vídeo,
você segue o Nicolas ou você segue os Anones e você receber vídeos pornográficos por causa de voto? Então, pessoal, as pessoas são objetivas. Um quis levantar que o outro, por ter o pensamento aí que é muito errado, que no caso seria uma pessoa de direita, extrema direita, né? Que já não digo nem que é conservador, seria um fanático, né? Como o Nicolas. Se você assistir os vídeos dele, você vai ver que por ele, né? Tipo, apedreja, né? Você entendeu? Mas os Anones, que é um crente, espalhou pelo, supostamente, né, tem que falar assim, né, a viralização desse vídeo, para que todos vejam assim, olha lá, o cara é crente, é conservador e tá ele lá com a boca em outro homem. Só que o cara pega justamente a cena. Ele não vai passar a cena do filme que o cara tá ali no sofá conversando, não. É justamente no ato. Então a pessoa recebeu o vídeo pelo WhatsApp, grupos bolsonaristas, grupos de petistas, né? Então isso foi a notícia que teve aqui no nosso Brasil. Um Brasil que se diz, somos cristãos, né? Então veja bem que todas essas pessoas, Damares, Anone, Nicolas, Sérgio Moro, todos estão cercados aí por Bolsonaro e Lula, numa guerra para o poder. Uma guerra para o poder, certo? Agora, a pergunta, né, que eu deixo para vocês, aonde que entra? Aonde que entra você que é cristão? Aonde que entra você? Isso aqui são dois casos da quantidade, são 2 dias. Coisas que aconteceram desse jeito. Agora você imagina, né? Isso aqui em escala todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. A pornografia, né, escancarada, bater nas portas das pessoas da casa dela, o WhatsApp delas, e elas comentando, um mandando pro outro. Você já parou para pensar nisso? É mentiras, é, é... gente, não dá para imaginar, certo? Aonde é que o crente está se afundando? Não dá para imaginar. Imagina com os olhos de Deus, isso aqui é os nossos olhos, né? Os nossos olhos carnais estão vendo, né? Agora imagina como é que tá as redes bolsonaristas, as redes petistas, de todo o material sujo que está sendo essa guerra suja pelo poder. E o crente está enfiado lá no meio. O crente está lá. O crente está fazendo parte. O crente está no meio, e eu digo com clareza espiritual. Eu digo para vocês com clareza espiritual. O anticristo, ele irá reinar aqui na terra e terá como servos os crentes. Por que que os crentes vão estar ao lado do anticristo? Porque não há resistência por parte dos crentes. Nenhuma. Quando a gente vê se levantar pessoas desta natureza, certo? Desta natureza, você vê aqui, eu falei aqui dos Anones, do Nicolás Ferreira e da Maris, certo? Essas 3 pessoas, crentes. Olha a podridão, e tem outras podridões, sabe? Um fanatismo, tudo por homens. Vale mentira, vale todo tipo de coisa, é deplorável. Então não há resistência dos crentes, porque eles não conhecem a palavra de Deus, eles ignoram a palavra de Deus, eles não leem a palavra de Deus, eles não observam a palavra de Deus, eles não estão atentos à palavra de Deus, nada, nada. Qualquer um dos discípulos de Jesus, ou qualquer pessoa que lê a palavra de Deus atentamente, saberia se há ou não
uma presença de um espírito do anticristo em uma atuação de alguém. Que vierem, muitos virão em meu nome, se levantarão falsos cristos, falsos profetas, que enganarão a muitos, se possível até os escolhidos. Quando alguém vier, o Cristo está ali, está aqui, não é para dar ouvido, certo? Aí aparece um cara, né, que o Bolsonaro e as pessoas dão nome para ele como se ele fosse o Messias, né? E todo mundo, não, Deus enviou ele. Então não há resistência do povo de Deus. Não há resistência, porque eles estão procurando um Salvador. O Salvador já veio, pessoal. O Salvador, ele já veio. O Messias, ele já veio. O Cristo, ele já veio. O Filho de Deus, ele já veio. Então não há outro. Não há outro Salvador. Não há. O que há depois dele é um anticristo. Então qual que é o problema de vocês? Que vocês não observam a palavra de Deus. Mesmo vocês vendo a sujeira. Gente, quantas pessoas morreram na pandemia? Quantas pessoas, o Lula falou que, sabe, tem uma frase dele, tipo, dizendo assim que, tipo, ainda bem que esse vírus apareceu para mostrar quem é quem, tipo assim, sabe? Ainda bem que as pessoas estão morrendo. O Bolsonaro fazendo várias, no socoveiro, imitando gente morrendo. Como eu falei aqui, né, falou que comeria uma pessoa, um índio morto, né, com banana. Então, você vê o nível dos políticos? Um fala, né? Ainda bem que apareceu o vírus aí, né? Que matou muitas pessoas no mundo inteiro. E o outro zomba, e o outro fala ainda bem. Não sei o que, não, eles se expressaram mal. Então, pessoal, é assim. Não haverá resistência nenhuma para o anticristo. Aí muitas pessoas falam, né? Porque Jesus não vai voltar não, porque senão ele já teria voltado. Faz tanto tempo que eu escuto falar que Jesus vai voltar, ele nunca voltou. Também, olha a situação que está a igreja. Olha a situação que está as pessoas que se dizem de Deus. Não há resistência nenhuma. Nenhuma da igreja. Tipo assim, sabe, o anticristo aparece hoje, amanhã ele domina o mundo inteiro. Não há resistência nenhuma através da palavra. E aqueles que têm a palavra, que guardam a palavra de Deus, eles serão perseguidos por este povo chamado crente, evangélico. Eles crescem como praga sobre a face da terra, como praga. Não conhecem Deus, não temem Deus, eles não têm temor a Deus. Vão ser os primeiros a perseguir, a querer matar, a querer entregar para a prisão, aqueles que guardam a palavra de Deus. Tem crente, pessoal. E eu estou falando isso porque com certeza você conhece. Tem crente que não vale nada. Nada. Eu não estou falando aqui de católico, não estou falando de macumbeiros, eu não estou falando de pessoas que têm outras religiões, eu estou falando crentes. Por quê? Por que crentes? Você é crente? Claro que você está ouvindo essa pregação, você está ouvindo essa palavra, você está... você já foi em alguma igreja evangélica, né? Estou falando dos crentes das igrejas evangélicas. Você já foi em igreja evangélica, você já viu várias coisas erradas, não uma só. Várias coisas erradas. Você já viu na internet, você já viu na igreja, você já viu escândalo de pastores. Ou
Os crentes, eles não são doutrinados da maneira da palavra de Deus. São violentos, são preconceituosos, são todo tipo de coisa, menos homens e mulheres de Deus. Eu tô falando isso aqui para vocês porque eu já fui perseguido dentro de igreja. E não só em uma não, hein? Em várias. Por causa da palavra de Deus. Fui perseguido por pastores, fui perseguido por diáconos, fui perseguido por mulheres de pastores, mulheres de presbíteros. Pessoas pregando a palavra de Deus, perseguindo aqueles que guardam a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus para perseguir aqueles que guardam a palavra de Deus. Isto é um espírito do anticristo dentro das igrejas. Por isso que eu digo para vocês, compartilhe esse vídeo, mande para alguém, tá aí a sujeirada toda. Quem concorda com isso é do diabo, é do demônio. Quando eu falo concordar, pessoal, eu não estou dizendo para você votar ou não votar. Não é isso. Como um fanático, protegendo essas coisas como se fossem normais. Você protege, você briga, quer matar, quer bater, quer dar tiro na cara dos outros, faz arminha dentro da igreja. Pessoas que não são convertidas estão procurando o nosso Salvador. Não, pessoal, o Salvador é um, é Cristo. Não tem político, não tem amigo, não tem parente que vai salvar você, não. Por mais bom que a pessoa seja, a sua fé, a sua confiança, né? E o seu socorro, ele tem que estar em Deus. Unicamente. E Deus, ele vai usar quem ele quer para te salvar. Tá bom? Esse povo é um povo infiel. É um povo infiel a Deus. São infiéis. Murmuradores, aborrecedores de Deus. Não guardam a palavra de Deus. Porque olha a vida deles. Olha a vida deles. Olha a vida dos crentes, como é que tá? Agora você olha a vida daqueles que guardam a palavra de Deus. Todo mundo passa por problema, mas aqueles que guardam a palavra de Deus se renovam. Agora, aqueles que são os crentes, eles apodrecem, não firmam raízes, estão podres, doentes, enfermos, porque estão condenados às trevas. Às trevas. Olhe para a vida deles. Aqueles que creem em Deus renovam as suas forças. Mas aqueles que servem ao diabo, né, pregam, acham que tem Deus, eles vivem uma vida de atraso. Olha o fruto deles. Olhe a mão deles, sujas de sangue. Mas Deus quer que nós sejamos misericordiosos. Você está seguindo alguém, você vai ver os frutos dessa pessoa e você fala, não, peraí, eu não vou seguir mais esse cara é um doente. Esse cara é um doente. E aí você para de seguir. Agora não. As pessoas estão vendo as coisas erradas e continuam seguindo. Continuam seguindo políticos, continuam, sabe, colocando a sua vida, raiva, briga com todo mundo por causa de política. Aceita que a política é a gente dentro da igreja de Cristo e não fazem nada. Nada. São tudo, menos homens e mulheres de Deus. Quando você vai falar da palavra de Deus para alguém que se diz crente, não, eu tenho a minha doutrina. Jesus falou o seguinte: a palavra não entra em vós, porque vocês não são de Deus. Eu vou procurar aqui para vocês.
A palavra não entra, vamos ver aqui, em vós. A minha palavra não entra em vós. Eu gosto muito do Evangelho de João. É João 8. João 8, né? Jesus dizia, vamos lá, Evangelho de João 8, 30, 29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Certo? Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecesseis na minha palavra, verdadeiramente seremos meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu que seremos livres? Respondeu Jesus: na verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo, vocês procuram matar-me, porque a minha palavra não entra em vocês. Eu falo do que vi junto ao meu pai, e vós falais o que vistes junto a vosso pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosse filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas agora procuram matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós somos nascidos, não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amariam, pois eu saí e vim de Deus. E não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não pode ouvir minhas palavras? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me creis. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que não crerem? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso que vocês não as escutam, porque não são de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dissemos nós bem que é samaritano e que tem demônio? Chamavam Jesus aqui de endemoniado, pessoal. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não busco a minha glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Gente, olha, Evangelho de João é muito bom, certo? Eu vou só finalizar aqui, certo? E disseram os judeus: agora conhecemos que você tem demônios. Morreu Abraão, os profetas e tu diz: quem crê e guardar a tua palavra nunca verá morte? És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, a quais vocês chamam de vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou-me por ver o meu dia. E viu, e se alegrou. E disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí Jesus veio. Gente, olha. E disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Gente, se você vê lá na palavra de Deus, né, que é o nome de Deus, né? Então,
Aí aqui diz, né, que o pessoal foi pra cima dele, queriam pegar ele mesmo, né? Entendeu? É... Então, essa é a palavra de Deus, pessoal. Não dá pra viver na mentira. Não dá pra você amar a mentira. Não dá pra você cometer a mentira. Olha a podridão que é a política. Olhe esta podridão que eu mostrei pra vocês. Este é o meio político. Então não dá pra gente misturar as coisas de Deus com as coisas santas. Não dá pra gente misturar as coisas de Deus achando que não, Deus vai reinar no Brasil. Ah, Deus enviou o Messias. Né, eu tava vendo aí que, né, que o Lula, né, ele que, na época dele que teve aí algumas coisas como Marcha para Jesus, é, vocês corrijam aí se eu estiver errado, tá? Coisas como expansão da igreja evangélica, certo? Então não há promessa de acabar com a igreja, não, gente. Eu nem concordo com Marcha para Jesus. Né? E foi o Lula aí, sei lá, do tempo do Lula aí. Não concordo, acho uma coisa de endemoniado, perturbado, Marcha para Jesus. Certo? Por quê? Unifica, né? É todo mundo unido ali com um propósito. Certo? Então isto não é bom. Isto não é de Deus. Quando você vê várias igrejas se reunirem, falar, vamos todo mundo se unir, vamos adorar Jesus Cristo, fuja disso. Fuja. Certo? Porque isto é espírito de anticristo. Vocês estão me ouvindo? Porque para toda união, para toda união de fé, para todas as igrejas se unir numa situação só, para adorar um único Deus, uma única fé, uma única forma de adoração, vai ter que ter um líder. Este é o problema, pessoal. É aí que o anticristo vai abraçar. Então chegar a falar assim, vamos ali. Aí vai um monte de igreja lá. Fuja disso. Certo? Ela vai unir umas 5, 10 igrejas numa só. Sai fora disso. Porque quando o anticristo aparecer, essas 10 igrejas se unem lá também. Você entendeu? Agora, visitar a igreja, quiser pregar ali, pregar aqui, é uma coisa normal, né? Mas união, como eu tô falando aí de marcha para Jesus, esse tipo de coisa, sai fora disso, que isso aí é coisa do capiroto mesmo. É anticristo, é um espírito maligno, né, que quer aí levar aí, que a igreja de Cristo, que as pessoas, né, que estão com Deus, elas venham cair no, podemos viver de qualquer maneira, não tem problema. Deus é bom, maravilhoso, bonzinho, né? E eu nem estou aqui dizendo ao contrário, tá? Mas nós sabemos que a palavra de Deus, Moisés chamava Deus terrível. Outros profetas falavam Deus terrível. Se você ler Apocalipse, existe aí a condenação para o inferno. Deus criou todas as coisas, inclusive o inferno, para aqueles que são filhos da desobediência. Então, se você diz que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é isso, Deus é aquilo, então saiba que esse Deus grande e poderoso criou o inferno. Tá bom, pessoal? Então, ficarão de fora, né, da salvação os que amam e cometem a mentira. Eu quis trazer esses casos para vocês, para convencer vocês que você pode votar em quem você quiser, certo? Mas não mude por causa de política. Não fique fanático por causa de política. Não fique doente, brigando com as pessoas, acreditando em tudo por causa de política.
certo? A fake news, o nome é mentira, disfarçado, para ficar bonitinho. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Eu vou falar aí sobre o Espírito Santo, né, em outras pregações. Vou falar sobre Jesus Cristo. Vou trazer uma pregação aqui a respeito de Jesus para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.